Um, dois, três e... Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mirella Cordeiro. E se você me segue no Instagram, você sabe que eu fiquei um mês na Irlanda estudando inglês. E nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, contar um pouquinho como é que foi. Separei o vídeo por tópicos, então por que eu escolhi a Irlanda, a acomodação, a escola e alguns outros. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no meu canal, dá um like no vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, o tópico número 1 é por que eu escolhi a Irlanda. Bom, eu estava pesquisando quais países saíam mais em conta o intercâmbio. Eu sabia que eu queria ficar um mês, eu só tinha um mês para ficar. Então eu comecei a pesquisar e de alguns países sobraram os que eu gostaria de ir, Canadá e Irlanda. E aí, vendo as cidades que as pessoas normalmente vai, na Irlanda tinha Dublin e Galway, e no Canadá tinha Toronto e Vancouver. Eu acabei escolhendo Galway na Irlanda por ser uma cidade pequena, porque como eu ia sozinha, eu queria ir para uma cidade pequena porque eu sabia que eu ia me sentir mais segura. Toronto e Vancouver, eu sei que são cidades muito seguras no Canadá, mas ainda assim eram grandes, não estava muito confortável para isso. E Galway ainda venceu um título no ano passado, em 2019, de cidade mais cultural da Europa. Inclusive, nesse ano de 2020, vai ter um evento não, né? Vai ter vários eventos ao longo do ano, parece que a cidade vai ficar bem cheia, eventos culturais. Mas foi por isso que eu escolhi Galway, na Irlanda. O tópico número 2 é acomodação. Eu tinha algumas opções para acomodação. Primeiro era a acomodação da escola, que era como se fosse uma república, poderia dividir quarto ou não, enfim, era como se fosse uma república normal. Casa de família, eu também podia ficar, que aí uma família de lá da cidade te acolhe, só que normalmente essas casas, elas ficam um pouco mais longe do centro. Então eu teria que pegar um ônibus, ou teria que ir de bicicleta para a escola, e tem que seguir as regras da família, é óbvio, né? E a minha terceira opção foi a casa da agência de intercâmbio que eu escolhi. Então, assim, eu fechei o meu intercâmbio com a Egali. Então, assim, eu fechei meu intercâmbio com a agência chamada Egali. Eles têm uma Egali House em algumas cidades do mundo, né? Então, em Galway eles tinham uma. A diferença, o que me fez escolher ficar nesse lugar é porque na mesma rua que eles têm a Egali House, que é onde os estudantes ficam, eles têm a base da Egali, era na mesma rua. Então, se eu precisasse de qualquer coisa, assim, se eu tivesse com medo, aconteceu. Se eu tivesse com medo, se tivesse alguma angústia, dúvida, era só correr ali na base da Egali e falar com as meninas que trabalham lá. Isso deixou meus pais e eu também muito mais seguros. O terceiro tópico é a escola. Lá na cidade de Galway, eu tinha duas opções de escola, a Bridge Mills e a Atlantic. Eu escolhi a Atlantic, eu acho que foi pela localização, porque ela ficava bem no centro assim da cidade, bem pertinho da Egali House, era ótimo. E eu tinha algumas opções de curso. Eu podia estudar de manhã, à tarde ou integral, que era de manhã e à tarde. Eu escolhi o integral e, gente, fez total diferença na minha vida. Porque, assim, lá em Galway tem muitos brasileiros, muitos mesmo. E na Egali House só tinha brasileiro. Então eu podia conversar português o dia inteiro, se eu quisesse. Mas eu fui lá para melhorar o meu inglês. Então foi bom eu ter ficado na escola por um período maior, não só de manhã, não só à tarde, mas de manhã e à tarde. E eu gostei muito da dinâmica também, porque assim, nas aulas da manhã, a gente tinha um pouco mais de gramática, conversava bastante também, conversava. Mas a gente ficava mais no livro, mais nas folhas, nas atividades, né, que a professora levava pra gente. Enquanto na aula da tarde era só conversa. E eu gostei muito. Ai, gente, era muito legal, sério. O professor, toda semana, na verdade não é toda semana, a cada 2 dias, 3 dias, ele levava um tema pra gente discutir. Então, teve uma vez que a gente discutiu arte. E aí ele leva, sim, uma folha de papel com algumas perguntas, a gente senta em duplas ou trios e fica perguntando e a outra pessoa responde. É muito legal porque ele pergunta a nossa opinião mesmo, sabe? Ele coloca as perguntas querendo saber das nossas opiniões. Então a gente tem que falar, não tem jeito. E eu acho que isso me ajudou muito, 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 muito. Foi incrível. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que na escola também tinha bastante brasileiro, principalmente na parte da tarde. Na parte da manhã, na minha sala tinham espanhóis, teve uma francesa, gente de Taiwan, da Coreia do Sul, brasileiro, italiana. Essa mistura é muito legal, principalmente quando a gente quer conversar sobre aspectos dos nossos países. Porque aí eu falo como é a política no meu país, eles contam como é no deles, culinária, a gente zoava tanto a italiana, nossa, foi muito, muito, muito legal.
O tópico número 4 é se valeu a pena. Bom, o meu objetivo indo pra lá, ficando um mês, era melhorar o meu inglês, perder essa trava na hora de falar, perder o medo de falar. E para isso, esse intercâmbio ajudou muito, muito mesmo. Agora é o seguinte, eu falei que tem muitos brasileiros lá, né? Inclusive eu morava com brasileiros que viraram meus amigos, pessoas que eu adoro. Mas quando eu não estava na escola, eu ficava o máximo que eu podia fora de casa para eu praticar bastante o inglês. Porque se eu ficasse só em casa com os meus amigos, eu só ia falar português, não ia adiantar nada. Então eu procurava ficar bastante tempo fora de casa, só andando mesmo pela cidade, sabe? Ia no mercado, comprava, sei lá, alguma coisinha, entrava numa loja, saía. Só essas coisas já ajudam muito. E o último tópico, o tópico número 5, é uma dica para vocês. Só vai. Se você tem condições de fazer isso, vai. Tem medo? Vai mesmo com medo. Porque assim, a gente não pode deixar o medo paralisar a gente, né? E eu acho que o intercâmbio para aprender uma língua ajuda muito, mas muitíssimo mesmo. Agora, quando que é o melhor período para você ir, né? Eu acho que é o seguinte, se você tem pouco tempo para ir, tipo 3 semanas, 4 semanas, até uns 3 meses, é melhor você ir quando você já sabe um pouquinho mais de inglês, de um nível intermediário para cima, só para você aprimorar mais rápido. Agora, se você tem mais tempo, tipo mais de 6 meses, aí eu acho que vale a pena você ir logo no começo. Porque você aprende muito mais rápido quando você tá lá, sabe? A sua imersão é completa. Mas aí você tem tempo suficiente de, desde o básico, passar pelo intermediário, quem sabe chegar no avançado, né? Mas é isso, gente. Eu tenho um vídeo gravado lá na Irlanda com uma menina que ficou 1 ano por lá. Ela também estuda na USP. A gente se encontrou lá e gravou esse vídeo. Eu só não postei ainda por problemas técnicos com esse vídeo, mas eu espero que saia em breve. Então, curte aqui, se inscreve no canal para você ficar atento quando esse vídeo sair, tá bom? E me segue no Instagram também para ver os stories e ver o que eu já postei enquanto eu estava na viagem. Um beijo e até a próxima. Tchau!